Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. O tema aqui é: qual Jesus está sendo pregado? Que a gente vemos aí bilhões de igrejas, trilhões de igrejas, e cada dia surge uma nova igreja. Vindas de homem, fundamento de homens, doutrinas de homens. Aqui em Mateus 24, vem nos ensinar uma analogia, um ensinamento muito interessante e muito profundo. Cristo fundou uma só igreja. Essa igreja que Cristo fundou só tem um corpo místico. E essa igreja que tem um corpo místico tem discípulos, membros, que está na unidade, pregando o evangelho para edificar essa igreja de acordo com o que Cristo ensinou, de acordo com a convivência com o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, que é o corpo místico, que é a esposa de Cristo, Cristo é esposo dessa igreja, tem pessoas enviadas e autorizadas para pregar o caminho da salvação e o verdadeiro evangelho. Se você for meditar aqui em Mateus 24, ali vai surgir, e através dessa pregação, dessa anunciação, etc., vão surgir também os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos discípulos. Porque o diabo, ele usa esse tipo de pessoas que se fingem se converter para pregar o contrário que essa igreja está anunciando e pregando. O inimigo, ele vai usar da mesma tática. Cristo fundou a igreja? Sim. O diabo também vai fundar uma igreja. Cristo enviou Pedro? Sim. Os apóstolos? Sim. E essa igreja também, vinda de homens, vai ter os falsos apóstolos. Os falsos líderes. Como você vê hoje em dia, em 2 Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. A igreja verdadeira desceu um só Espírito Santo de unidade, e a falsa igreja vai ter outro espírito que é ao contrário. Que espírito é esse? De contradição. De divisão. Que interessante. Mateus 24, porque levantarão falso Cristo e falso profeta, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo o escolhido homem. Os falsos cristos são aqueles que fundam essas igrejas de homens, e o falso profeta que segue esses líderes dessas igrejas. Como, por exemplo, a Mundial, ou a Plenitude, ou a Universal. A Universal tem um líder, Edir Macedo. O líder central ali, o pastor universal ali da sede da Universal é Edir Macedo. Tem os membros, os presbíteros, os bispos ungidos pelo Edir Macedo, que são os falsos profetas, que vão defender esse falso Cristo. Porque Cristo, ele fundou a igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Cristo é o fundador da igreja. Ele é o fundador e o fundamento. Então, o falso Cristo irá fundar igrejas também, vinda de homens. E essa igreja, como vai dizer lá em 2 Coríntios, vai ter outro espírito. Ao contrário, em Atos dos Apóstolos, que desceu o Espírito Santo, tinha pessoas de várias nações, cada um entendia a sua própria língua materna para não ter essa vacância de divisão. Então, os falsos profetas, aqueles que seguem esses líderes, que se auto-unge apóstolo, se auto-unge Cristo, porque ele fundou a igreja de homens, para pregar esse evangelho ao contrário que foi ensinado pela igreja. Isso é vontade de Deus, cara. Um protestante, ele pega a Bíblia, ele prega, começa a pregar, para ele já está salvo. E tenta prega para outras pessoas, para tentar salvar outras pessoas, mas ele está no engano, ele está no erro, ele está fora, mas eles acreditam que ele está certo. Eu conheço a protestante, para ela é a conhecedora da verdade. Ela já está salva. Mas está no engano, porque isso é vontade de Deus. Como vai dizer aqui, Tessalonicenses 2:11.
Olha só que interessante, cara. 11. Ó. Por quê? Porque não quis acreditar no caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? A igreja. Doutrina dos apóstolos. Ensinamento de Cristo. Em Marcos 1, 22, Cristo ele vem apresentar uma doutrina. Em João 7, 17, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. As Apóstolos 2,42, ele se especializava na doutrina dos apóstolos. Que interessante, olha só que interessante. 2 Tessalonicenses 2,11. Porque isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e os introduzirão a acreditar no erro. Por quê? Porque eles negaram a verdade. Eles não reconhecem a igreja católica, apostólica romana, que é a igreja verdadeira, que é a igreja que Cristo fundou e edificada pelos apóstolos. Não, eles vão acreditar nos seus próprios enganos, nas suas próprias pregações, nesses falsos profetas, nesses falsos cristos que fundaram igrejas, para não acreditar na verdadeira igreja que foi gerada e fundada lá na cruz com sangue e edificada também. Pedro sendo martirizado de ponta cabeça e Paulo também, a sede de Roma. Deus vai mandar um poder fazendo eles acreditar no seu próprio erro. Por quê? Porque eles não querem reconhecer o caminho da verdade, o caminho da salvação. Eles usam esse texto de João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. Eles usam esse texto para negar o quê? Para negar a intercessão, para negar o caminho da salvação, que é a igreja. Não, posso ir direto. Jesus Cristo é o caminho e a salvação, então eu posso ir direto até Cristo. Para que eu vou seguir o fundamento dos apóstolos? Para que eu vou seguir padre? Para que eu vou seguir etc. Tradição, se eu posso ir diretamente ao caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Não, meu irmão. Cristo deixou quem? Cristo capacitou os 12 apóstolos. Aliás, apóstolos, a igreja se tornou pública. E deixou pessoas autorizadas para pregar o caminho da salvação. Como vai dizer aqui em Atos 2:47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, o caminho da salvação é a esposa de Cristo, que é a igreja, uma igreja mística. Então, não pode ir diretamente a Cristo. Não tem como você ir direto a Cristo. Você tem que passar por essa, você tem que passar pela esposa para você chegar até o esposo. Você tem que passar pela pregação dos apóstolos. Pedro pregando ali, as pessoas se converteram, mais de 3.000 almas, para chegar até a essa esposa, esse corpo místico, essa igreja mística. Tanto que, se você ficar também para frente, ó, As Apóstolos 2:41, ó, os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Por isso que Deus mandou esse poder para eles acreditar no erro, no engano, porque eles acreditam somente a Bíblia. Para eles acreditam que o Martinho Lutero foi a solução. Que essa igreja que foi fundada lá na cruz, gerada na cruz, pela pregação, pela inspiração do Espírito Santo, e os apóstolos deram a vida por essa igreja se corrompeu. Visão protestante, em 1700. E se você for acreditar nessa pregação protestante, nesses falsos cristos, nesses falsos profetas, em 1700 ali surgiu a primeira igreja protestante, a luterana. Membro da igreja. Martinho Lutero, ele é membro da igreja. As maiorias das heresias saem de dentro da igreja. Que interessante. Satanás se rebelou contra Deus, saiu de quem? Dentro da igreja. Mística, né?
Que tem uma igreja mística também. Que interessante. E se você for ver a pregação de Martinho Lutero, essa rebeldia de Martinho Lutero, ele foi contra quem? Contra a esposa de Cristo, contra a cabeça, contra a esposa, contra o esposo e contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tornou essa igreja pública, esse corpo místico público. E foi contra também as pregações dos apóstolos. Mas é somente a escritura, é somente obra, não, meu irmão? Somente a fé? Não, obra. Se você ler o livro de Tiago 2 ali, Tiago já cai em contradição, esse pensamento de Martinho Lutero. Então, em 1 Coríntios 3 ali, o apóstolo Paulo também bota em contradição essa pregação do Martinho Lutero. Somente só a escritura? Não. É a igreja. Como você vai interpretar a escritura sem a visão da igreja? Porque a igreja veio primeiro, a igreja é essa, a igreja mística, que interessante. Através dessa igreja, desceu o Espírito Santo que inspiraram os apóstolos a pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina e edificar esse corpo místico, de acordo com o que Cristo profetizou sobre ti, Pedro. Eu edificarei a minha igreja. E as pessoas se apartaram dessa igreja para seguir igreja de homens. Esses falsos cristos, Mateus 24, 4, Mateus 24, 11, Mateus 24, 7, 4 em diante. Então, o caminho da salvação está nessa igreja, como vai dizer Atos Apóstolos 2, 47. Por isso que Deus mandou um poder para esses hereges, para esses falsos profetas, para esses falsos cristos, que as pregações deles estão certas, está correta. Porque eles não querem acreditar no caminho da salvação. Como diz aqui em Pedro, segundo Pedro, olha como a Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. 2, ó. Assim como houve entre, segundo Pedro 2, do 1 ao 3, ó. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. Entre os irmãos disfarçadamente seitas perniciosas. Eles renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão suas desordens, e serão, deste modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Por quê? Por esses falsos cristos, por esses falsos profetas, por essas falsas igrejas, o caminho da verdade será caluniado. A igreja católica é a Babilônia, o Papa é a besta, vocês católicos são adoradores de imagem, piriri, parará, etc. A igreja católica se corrompeu, a igreja católica é a Babilônia. Quem vai caluniar? Essas igrejas de homens, esses falsos Cristo que fundaram igrejas, que é outro espírito, que não é o Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de edificador da igreja. Não. Tem uma surpresinha para eles, ó, 3, ó. Movido por cobiça, olha só, cobiça, propósito, voto, campanha, voto, sacrifício. Eles vão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e sua ruína não dorme. Quer dizer o quê? Quem segue esses caras, quem acredita nessas pregações desses caras, infelizmente eles já vão ser condenados. E quem segue esse tipo de pregação também vai ser condenado, porque não deram ouvido o único baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, da igreja é o baluarte da verdade. E a verdade será conhecida pela igreja. Efésios. Quem não lê Bíblia não entende o texto. Fica escutando essas papagaiadas aí de Edir Macedo, de Cira Malafaia, a Gino Duque, Bispa Ingrid Duque, a Rodrigo Silva, etc, etc. Efésios, aqui ó. 3, 10. Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Pela igreja. Quer conhecer a verdade? O caminho da salvação? O verdadeiro evangelho? A verdadeira doutrina? O verdadeiro ensinamento? A tradição? A patrística? A história da igreja? Você vai ser conhecida pela igreja. O caminho da salvação? Pela igreja.
falso profeta, a igreja vai ensinar também quem é o falso profeta. Essas pregações distorcidas. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre essa igreja. A verdade está sobre essa igreja. O pastoreio está sobre essa igreja. A verdadeira doutrina está sobre essa igreja. A unidade tem que estar sobre essa igreja. Que igreja é essa? Uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Efésios 4 e 5. Uma só forma de pregar, um só pastoreio, sucessores desses apóstolos, que são os bispos dessa atualidade, sucessor Petrino, que é o Papa Francisco, depois Bento XVI, primeiro Papa Pedro, depois Pedro morre ali no sucesso do seu lugar, depois Anacleto, Ivaíno, Evaristo, etc, etc. Até chegar Papa João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco, que tem a tradição. Que o Espírito Santo assiste essa igreja. Que essa igreja não vai pregar vários Jesus diferentes. É um só Jesus. A Eucaristia. O único culto e o único modo de adorar a Deus. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João 4, 23. A Eucaristia. A Santa Missa é o único culto verdadeiro de adoração a Cristo. E ponto final. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, apologeta católico. Para honra e glória, sou essa descendência da mulher, que irá guardar os mandamentos. O que você vê aí é conto de fada, meu irmão. Acorda, pastores católicos. Acorda, sacerdotes. Sei que já está profetizado. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Mas essas doutrinas todas distorcidas, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Como vão combater um falso profeta com a verdadeira palavra? Como os apóstolos combatiam e defendiam a igreja. Tito 9, vai ter que combater aquele que contradiz a sã doutrina. E seguir o seguimento da sã doutrina. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.